Quando a gente pensa em Copa do Mundo, normalmente a gente lembra da rivalidade, dos gols, da torcida, da emoção, mas existe uma coisa que tem chamado muito mais atenção nessa edição da Copa em específico do ano de 2026. Jogadores ajoelhados em oração, seleções inteiras agradecendo a Deus, atletas falando de Jesus diante das câmeras do mundo inteiro. E o mais interessante é que isso não aconteceu uma única vez não, tá? Isso tem acontecido repetidamente. Enquanto milhões de pessoas assistem aos jogos, alguns jogadores decidiram usar esse palco gigantesco não apenas para mostrar os seus próprios talentos, mas também para testemunharem a sua fé. Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e hoje eu quero te convidar a pegar um cafezinho, aproximar a sua cadeira e ficar por aqui comigo, que hoje eu vou te contar 5 momentos da Copa que talvez você não tenha prestado atenção, mas que nos mostram que Deus age até mesmo no maior evento esportivo do mundo. Existe uma ideia circulando o mundo afora de que a nossa fé deve ser algo recluso, algo escondido, algo que fique longe dos holofotes e das câmeras. Mas em uma das maiores vitrines do mundo, do futebol e do esporte como um todo, isso tem se mostrado totalmente o contrário. A Copa do Mundo reúne bilhões de pessoas. Tem muita gente que brinca pela internet que isso é o mais próximo de paz mundial que a gente consegue chegar. São telespectadores de todas as partes do mundo que se reúnem para estar assistindo seus times jogarem e disputarem entre si dentro da Copa. E é por isso que tudo vira notícia. É uma dancinha, é uma comemoração, é um gol anulado, tudo vira notícia. E muitos jogadores, muitos atletas têm usado esse palco para falar sobre a sua própria fé. Isso nos faz lembrar justamente das palavras de Jesus, aquelas que ele diz lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10 e no versículo 32. Quem me reconhecer diante dos homens, também eu o reconhecerei diante do meu Pai. Isso não significa que é porque Deus precise dessa publicidade, mas porque testemunhos têm o poder de tocar as pessoas. E é por isso que hoje eu separei 5 momentos muito especiais e muito bonitos que aconteceram durante esse pedacinho da Copa do Mundo que a gente já presenciou e que com certeza vão tocar o seu coração hoje. A fé da seleção croata. Antes da primeira partida da seleção croata dentro da Copa do Mundo, que foi contra a Inglaterra, 2 dos jogadores prestaram algumas entrevistas para a coletiva de imprensa e lá eles declararam o quanto a fé católica é importante não só para eles de forma individual e muito menos só para o time, mas para o país como um todo. O entrevistador Mark Aarons estava presente e perguntou aos jogadores, que eu não vou saber pronunciar o nome, mas que está aparecendo aí na tela, o que o catolicismo significava para a seleção e se a oração e a fé eram importantes para eles em suas próprias vidas. E eles responderam exatamente isso aqui. Acho que a fé é muito importante na minha vida. Quando você reza para Deus, é como uma sensação de que alguém está te ouvindo. E isso me dá muita força. Somos um país no qual somos católicos e no qual a fé significa o caminho em nossas vidas. Acho que a fé representa toda a seleção nacional e a fé simplesmente significa tudo em nossas vidas. Além disso, um dos principais jogadores da seleção croata, o Modric, ele é declaradamente católico e o time como um todo leva essa religião muito a sério. Inclusive o próprio Modric, ele usa caneleiras com as imagens de Jesus e Maria e sempre deposita vários beijinhos nelas antes de entrar em campo. E tudo isso chama muita atenção porque eles estão em um ambiente muito competitivo, até porque ninguém ali ganha pontos por falar de Deus e, na verdade, ganha muito mais críticas do que aplausos. Então isso nos faz pensar, será que a gente também tem sido uma representação viva do quão lindo é ser católico? Pois é, eles têm muito o que nos ensinar. Adversários em campo, mas irmãos em Cristo. Lembra lá de 2014, quando a gente perdeu de 7-1 para a Alemanha? Lembra da frustração? Lembra da raiva? Lembra daquele monte de gente, talvez você esteja no meio assim como eu estava, que dizia que jamais, nunca, never, nunca mais mesmo ia torcer pela seleção brasileira? Pois é, a gente sabe como é essa frustração. Então imagina para o time Curaçao, na primeira vez na Copa do Mundo, no primeiro jogo, já perder de 7-1 para a Alemanha. Era uma tristeza bem grande, era uma frustração enorme. Só que os jogadores do time lidaram com a situação de uma forma que ninguém esperava.
mesmo depois de perderem de 7-1, e detalhe, eles comemoraram muito por esse único gol que eles fizeram. Toda a torcida ficou muito emocionada, esse gol rendeu lágrimas do técnico e dos torcedores, mas mesmo depois de perder de 7-1, eles se reuniram no campo e agradeceram a Deus pelo jogo. Agradeceram a Deus pela oportunidade de estarem lá, porque essa foi a primeira vez e foi histórico para o país. Então, mesmo que eles estivessem perdendo de 7-1, eles se reuniram para agradecer ao Senhor. Além disso, eles também receberam a companhia dos jogadores alemães Jonathan Tah e Felix Nemecha, que eu não sei se assim se pronuncia, mas ambos são cristãos declarados. E em uma entrevista depois do jogo, o Nemecha disse que, abre aspas, durante o jogo somos adversários, mas depois do jogo somos todos cristãos e somos todos irmãos. Em nossa fé, todos acreditamos que Jesus é glorificado através do jogo e é por isso que nós nos reunimos e simplesmente oramos juntos. E isso é tão bonito porque nos lembra o que o próprio apóstolo Paulo disse, que não há judeu nem grego, porque todos somos um em Cristo Jesus. E esses jogadores alemães não se aproximaram do time do Curaçao para zombar deles, para falar mal da fé deles, ou para simplesmente caçoar porque eles haviam ganhado. Eles se reuniram para orarem juntos, para agradecerem a Deus pela oportunidade de estarem lá, porque é uma dádiva. Todos os times que estão na Copa é uma dádiva estarem lá. E que bonito, e que grande ensinamento isso foi para nós. Que talvez seja isso que o mundo tenha esquecido, de que não tem importância ter opiniões diferentes, que não tem importância muitas vezes lidar com as coisas de formas diferentes, mas do reino dos céus não se existe camisa, não se existe seleção, não se existe rivalidade. O que importa é que nós nos enxerguemos como irmãos e sejamos gratos por todas as oportunidades que Ele mesmo nos dá. Lionel Messi e a gratidão. Pouca gente percebeu, mas depois de bater um dos maiores recordes do futebol, se tornando o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, Lionel Messi, mais conhecido apenas como Messi, um dos grandes jogadores da Argentina, não falou primeiro sobre si mesmo, sobre o quanto ele treinou para aquilo, sobre o quanto ele era bom, mas ele primeiramente agradeceu a Deus pela oportunidade de ter conquistado mais aquela vitória. A Argentina enfrentou a Argélia no dia 16 de junho lá em Kansas, onde mais de 69 mil torcedores assistiram à histórica partida, onde o Messi marcou pela primeira vez 3 gols em uma única partida. E o Messi fez história ao se igualar e depois ultrapassar o recorde do ex-jogador de futebol alemão Klose de maior número de gols marcados nas Copas do Mundo. E depois disso, como eu falei, ele não pensou em si mesmo, mas ele pensou em agradecer, declarando o seguinte, abre aspas, não posso pedir mais do que eu recebi. Como eu já disse muitas vezes, dou graças a Deus por Ele ter me dado tanto, e tudo o que vem agora é uma bênção. Olha que interessante, olha que bonito, olha que lição linda. Quanto maior for a conquista, maior deve ser a nossa gratidão. E essa atitude dele nos mostra que nós devemos lutar contra aquilo que é o maior defeito do ser humano, a soberba. Achar que tudo é sobre nós, achar que tudo é porque eu me esforcei, porque eu trabalhei, sendo que tudo é graça de Deus, tudo é um dom de Deus que Ele nos dá. E se Ele não tivesse nos dado, a gente nunca teria conquistado nada. Isso nos faz refletir que muitas vezes a gente só se lembra de Deus quando a gente perde, né? A gente só se lembra de Deus quando a gente quer reclamar, quando a gente quer suplicar para uma vitória futura, mas e quando a gente ganha? Será que a gente lembra de Deus também? A oração dos Estados Unidos. No dia 12 de junho, os jogadores dos Estados Unidos começaram a sua jornada na Copa do Mundo já com o pé direito, com uma vitória de 4-1 sobre o Paraguai. E depois do jogo, o defensor Mark Mackenzie liderou a equipe em um momento de oração muito bonito dentro do campo. E antes mesmo do torneio, vários jogadores dos Estados Unidos falavam abertamente sobre a fé. E, inclusive, o ponta-estrela da equipe, Christian, é conhecido por liderar vários de seus companheiros de equipe em um estudo bíblico que ele chama de Hora da Bíblia, e já discutiu o papel importante que a leitura das Escrituras desempenha em sua vida diária, e é por isso que ele quer passar para as outras pessoas. Inclusive, o goleiro do time, chamado Matt, também falou recentemente em um podcast sobre como a Bíblia, sobre como o Senhor, sobre como Deus também tem feito muito parte da sua vida e tem relação direta com seu desempenho no trabalho. Abre aspas. Deus me deu tantas oportunidades nesse jogo e na minha carreira e eu ainda tenho um papel a desempenhar nisso tudo. Eu ainda tenho que fazer a minha parte e pegar essa oportunidade para fazer algo com ela.
Ele também compartilhou que é ouvinte assíduo de um podcast católico chamado A Bíblia em um Ano, de um padre chamado Mike Schmidt. No momento estou ouvindo a Bíblia em um Ano do padre Mike Schmidt e tem sido fantástico e meio que me capacita a, mesmo quando eu estou viajando, ou mesmo que seja um período corrido, garantir que eu esteja passando algum tempo todos os dias com as Escrituras. Vocês conseguiram perceber que eles falam sobre Cristo, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus depois das vitórias? Eles falam sobre isso como se fosse algo que já fizesse realmente parte da vida deles, demonstrando que há uma preparação, há uma leitura bíblica, há uma vida espiritual. Porque no final das contas é a fé que sustenta um testemunho verdadeiro. E agora eu vou contar para vocês a quinta história e última do nosso vídeo, e talvez tenha sido a comemoração mais bonita da Copa do Mundo até agora. A coroa aos pés de Jesus. Felix Neymete marcou um dos gols que daria para o time dele, a Alemanha, a vitória de 7-1 contra o Curaçao no primeiro jogo deles na Copa do Mundo. E assim que ele fez o gol, ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele escolheu outro caminho. Ele se ajoelhou, fez um movimento como se ele retirasse uma coroa da própria cabeça e a colocou aos pés de Cristo. E depois ele explicou que isso significava que toda a glória pertence a Deus. Foi uma bênção incrível marcar o meu primeiro gol pela Alemanha e que tenha sido tão rápido. Toda a glória eu dou a Deus, porque é Ele quem me deu esse talento e a oportunidade de estar aqui vivendo esse sonho. Isso nos mostra que todos os dons que o Senhor nos dá é para que a gente propague a glória dele para as pessoas, que nós possamos ser um sinal dele aqui na Terra. E depois de todas essas histórias, a gente pode chegar à conclusão de que talvez a gente nunca dispute uma Copa do Mundo. Eu mesmo nunca vou disputar. Talvez a gente nunca esteja na frente de milhões de pessoas, mas o Senhor dá um palco para cada um de nós. E esse palco são as nossas famílias, são as nossas casas, são os nossos amigos, são as nossas faculdades, os nossos trabalhos, as nossas escolas. E é nesse lugar que a gente tem que testemunhar a nossa fé em Deus. E acho que o que mais me chamou a atenção em todos esses 5 episódios e também em vários outros episódios, como de jogadores que entram em campo apontando para o céu, jogadores que entram em campo fazendo o sinal da cruz, fazendo uma oração rápida, e até mesmo quando perdem, saem de cima do gramado agradecendo a Deus. Aquilo que mais me chamou a atenção é que nenhuma desses acontecimentos, dessas atitudes, foram coisas grandiosas, foram grandes discursos de pessoas que querem obrigar, vamos dizer assim, os outros a acreditarem. Não, foram gestos simples, foram coisas que para eles são cotidianas, como o beijo em uma caneleira, como uma comemoração após um gol, como uma leitura bíblica diária, como uma oração de agradecimento mesmo em meio à derrota. É tudo muito simples, tudo isso para mostrar que com a nossa vida a gente deve apontar para o céu. E eu acho que no final das contas é exatamente assim que Deus continua evangelizando o mundo. Não só através de papas, de bispos, de padres, de freiras, de religiosos, mas também de médicos, de professores, de engenheiros e até de jogadores de futebol. Porque quando alguém vive a fé de forma autêntica, o evangelho encontra vários outros campos para ser anunciado. Eu gostaria de fazer com que você saísse desse vídeo com um questionamento em mente. Se Deus hoje colocasse uma câmera na sua frente do tamanho da Copa do Mundo, o que é que as pessoas veriam? Veriam uma pessoa focada em si mesma, orgulhosa e soberba, ou uma pessoa que com simplicidade não tem vergonha de dizer que toda honra e glória é para Ele? Fica aí a reflexão, não só para você, mas a começar por mim também. Se esse vídeo falou o seu coração, manda para alguém que você sabe que é apaixonado por futebol. Porque quem sabe essa pessoa perceba que os momentos mais bonitos da Copa não são só os gols, não são só as vitórias, não são só os grandes momentos de comemoração de melhores jogadores ou de grandes troféus e grandes conquistas sendo acontecidas no decorrer dos jogos, mas também os momentos mais bonitos são os momentos mais simples de devoção ao Senhor. Momentos simples onde alguns corações decidiram apontar para o céu e decidiram apontar o céu para os telespectadores. Bom, muito obrigada por ter sentado aqui comigo um pouquinho para a gente tomar um café juntos e ouvir essas histórias inspiradoras. Espero que esses acontecimentos e essas histórias da vida desses jogadores tenham se tornado um pedacinho da história da sua vida. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações, de compartilhar o meu vídeo com seus amigos, também de comentar o que você achou e o que você quiser ver nos próximos vídeos. Vai com Deus e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!